Letícia, acho que eu vou começar a fazer uma pergunta para você, porque se é difícil a gente encontrar um triatleta, um atleta profissional, um atleta de endurance que é top ser carnívoro aí, ou que abrace isso, e o Medeiros ainda fez essa última prova total em jejum, né? A prova aí no final do ano, em dezembro. Mas o que para mim é mais surpreendente às vezes é entender assim, como que alguém que estudou nutrição, estudou todo aquela pirâmide alimentar antiga, todas aquelas. Ah, não vou dizer falácia, mas o desenho antigo que a gente escutou a vida inteira. Como que você chegou na dieta carnívora, ou mais, como que você chegou na dieta ketogênica, ou, enfim, como que você chegou aqui? Não foi fácil, né? Porque passei por toda essa escadinha, passei por todos, por negar o que muitas vezes alguns profissionais também passam, mas eu já tenho 20 anos que eu me formei em nutrição e eu digo que a obesidade ela me salvou, porque foi a partir dela da minha obesidade que eu comecei a ver que tinha algo diferente, que eu precisava estudar sobre alguma solução primeiro para o meu problema, né? E aí, né, no desenrolar dessa história da minha obesidade, entre a minha obesidade e conhecer as dietas de baixo carboidrato, eu levei um período aí de 8 meses, né, até eu começar a estudar e acreditar que as dietas de baixo carboidrato com mais proteína e gordura animal fossem realmente uma alimentação saudável. E eu comecei a aplicar, primeiramente, em mim, isso há 10 anos atrás. Então, foi logo em seguida que a minha filha nasceu. Eu me vi obesa, me vi doente, e eu comecei a estudar, né, numa área completamente diferente. Eu abandonei a nutrição nesse primeiro momento, fui trabalhar numa área administrativa, e lá que eu tive ali o acesso a conhecer essas dietas de baixo carboidrato. Não era nada sobre área de saúde, mas eu estudei muito, né, essa parte da dieta de baixo carboidrato e vim vindo, né? Então, primeiro começou com o carb, depois veio a cetogênica, e eu digo que foi um passo muito rápido para vir para a carnívora. Apesar de ainda não ter, na época que eu comecei, ter bem menos coisa do que tem hoje. Hoje tem pouca coisa ainda, mas na minha época tinha bem menos coisa e ia começar a aplicar isso, né? E, em primeiro momento, ela veio muito como uma dieta terapêutica. Eu nunca imaginava que ela poderia ser uma dieta de alta performance, como o Medeiros, né? Hoje é um atleta carnívoro de alta performance. E foi realmente uma experiência como uma dieta terapêutica e com resultados muito bons, porque o atleta, principalmente o atleta de endurance, ele precisa estar mais leve. E a dieta carnívora, uma das consequências é a redução de peso, né? Do emagrecimento é uma das consequências. Então, a dieta carnívora surgiu para mim assim, né? Entre aprender, colocar em prática e querer, em primeiro lugar, me ajudar. E aí eu falo que assim, eu comecei comigo, depois eu fui começando com as pessoas, né, do lado. Enfim, o Medeiros chegou ali por mim, não pela carnívora, né, Alessandro? Você chegou por mim pelas dietas de baixo carboidrato, cetogênica. E, de repente, a dieta carnívora, então, virou uma estratégia que a gente está utilizando até hoje. E agora, né, sabendo que a dieta carnívora também é uma dieta para atletas, para ter alta performance. Perfeito. Então, na verdade, você dá um pé para fora da sua própria profissão inicial ou do ambiente mainstream da nutrição, fez você buscar caminhos para um problema teu, particular, e foi como você acabou chegando aqui. E, só aproveitando, qual foi a barreira maior que teve na hora de, assim, pô, vamos pegar a ideia de estar comendo a cada 3 horas, uma base grande de grãos, uma base grande eh, de carboidratos, ou aquele medo gigantesco da gordura animal, do colesterol LDL alto. Qual foi a maior barreira para você, vindo do meio da nutrição, conseguir transpor esse ponto? A maior barreira foi eu mesma.
eu tive que, assim como muitos profissionais, né, eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu tinha estudado por anos, né, porque eu comecei a estudar nutrição há 24 anos atrás. Então, eu fiquei 10 anos fazendo aquela nutrição convencional, então vou pensar 14 anos com um estilo de alimentação onde eu não buscava alternativas, porque uma vez que me falaram que era daquele jeito, né? Só que eu tive essa barreira, como muitos profissionais da área de saúde têm, e essa desconstrução. Então, a gente precisa ter essa desconstrução, né? Então, eu vim desconstruindo isso dentro da minha cabeça e isso muito buscando conhecimento. Então, eu ouvia, né, o que as pessoas diziam, eu via na prática, porque num primeiro momento eu só mudei né, as minhas concepções com relação à nutrição, porque eu vi a minha amiga, que na época era minha chefe, perdendo muito peso numa velocidade muito grande. Então, a realidade para mim foi uma coisa que me fez ver que tinha alguma coisa para se estudar, né? E aí eu fui quebrando essas barreiras estudando, né? Eu fui mudando minha forma de pensar. Então, acho que eu talvez eu fui fazendo essas pequenas mudanças, mas sempre com um pouquinho de medo, né? Eu tinha medo também do será, né? Sempre ficava aquele será. E eu acredito que as dúvidas é que realmente movem a gente. Porque se existia dúvida, eu ia procurar. Eu ia procurar um artigo que me desse segurança para poder aplicar aquilo né, no meu paciente, enfim. Então, eu acredito que essa foi uma barreira. Mas, a primeira barreira de todas. Mas eu acho que a barreira principal que hoje eu enfrento dentro da minha profissão é justamente as instituições, né, que movem ali a parte da nutrição, como, por exemplo, o Conselho de Nutrição. Eles ainda, né, me questionam muito sobre as minhas condutas nutricionais. Então, ainda existe essa barreira também, né? Colegas de profissão ainda, porque nós ainda somos poucos. Você imagina, se hoje são poucos nutricionistas que atuam com dietas de baixo carboidrato, você imagina há 10 anos atrás, era muito menos. Então, ainda tem uma barreira dos profissionais né, do meu meio, dos meus colegas, né, e também dos médicos, né, profissionais da área de saúde em geral. Mas, assim, por isso que a gente sempre traz ciência, né? A gente mostra a realidade hoje do Alessandro e a gente quer trazer isso também para uma realidade científica, que é justamente para aquele ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Então, ou seja, que essas barreiras elas sejam quebradas por muitos profissionais. Eu acho que essa história, né, esse círculo onde eu precisei quebrar, né, onde os meus colegas precisam de quebrar e onde as instituições que entram, né, como responsáveis aí pela ética e tudo mais. Então, é uma coisinha de cada vez. Eu acho que antes era muito pior, hoje já está um pouco mais fácil, mas apesar de que a gente ainda está caminhando.